Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Vamos dar mais um início em um culto de louvor e adoração ao Senhor nessa noite. Hoje pela manhã nós já tivemos um momento maravilhoso aqui nessa manhã, onde o Senhor falou conosco, onde houve o trabalho com as crianças. E nessa noite nós viemos aqui, nós viemos para louvar, cultuar e adorar o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em Salmos 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Aqui nós temos um convite do salmista a cultuarmos ao Senhor nessa noite. E aqui quando nós vemos aqui a palavra servir, não é somente estarmos submetidos a um trabalho árduo, mas é com o nosso coração extremamente grato a tudo que o Senhor fez, a tudo que o Senhor tem feito e a tudo que o Senhor fará por nós. Então que nessa noite nós estejamos aqui com o nosso coração, mente e corpo voltados a adorar ao Senhor e fazendo isso com muita alegria. Deus não espera de nós uma adoração fria, mas nós estamos aqui com o nosso coração alegre, radiante, feliz, para adorar, glorificar ao nome do Senhor. Isso de forma muito espontânea. Nós devemos fazer isso com muito anseio, porque o nosso bem maior é servir ao Senhor, porque Ele é a nossa única esperança. E o serviço ele não deve ser fardo para nós. Mas nós fazemos isso aqui, nós cultuamos ao Senhor com muito amor, com muita gratidão, porque o Senhor ele é bom e Ele permanece bom para conosco. Amém? Vamos orar nessa noite? Deus, nós bendizemos o Teu nome. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui nessa noite com o nosso coração muito alegre, grato ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. E, ó Deus, queremos nessa noite render um culto. Nós nos apresentamos ao Senhor rendidos para cultuar ao Senhor, pois o Senhor é o único digno de toda honra, glória, louvor, adoração e exaltação. Pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco nessa noite, no louvor, através das músicas, fale conosco através da palavra, porque nós ansiamos em ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui nessa noite para Te adorar e bendizer o Teu nome. Nós oramos agradecidos e oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos aos nossos avisos costumeiros nessa noite. Eu gostaria de reforçar aqui nessa noite a inscrição do Acampa Betel 2026. Guilherme está aqui nessa noite. Quem ainda não fez a inscrição, não deixe passar o tempo. Serão dias em que o Senhor falará conosco. Gente boa, comida boa, lazer, comunhão e, acima de tudo, quando nós voltamos de lá, nós voltamos muito alimentados da palavra de Deus. Todo o ano em que nós estamos ali no acampamento, nós temos sido muito abençoados. E eu gostaria de incentivar também os irmãos a convidar alguma pessoa, às vezes tem inscrição ainda, que familiar, jovem, criança, adolescente, para que estejamos ali todos unidos. Ela é bem perto, o sítio, tem todas as condições, e quem estiver ainda com alguma dificuldade, não deixe nos procurar, porque o lema da nossa igreja é não deixar ninguém para trás. Nós não mediremos esforços, Guilherme, pastor, Eudes, para que todos estejam ali conosco no Acampa Betel. Não esqueçam, irmãos, aqui nós temos as nossas atitudes sociais, onde famílias têm sido alcançadas, assistidas pela nossa dispensa, e tem também o pessoal da Cristolândia, em que os mantimentos, os itens de higiene pessoais são destinados a eles. Então, sempre quando for fazer uma compra, alguma coisa, tragam um item que é para abençoar os nossos irmãos. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Se coloquem de pé, por favor.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Eis o convite a você nesta noite. Servir ao Senhor com alegria. Entrar por estas portas, as portas do Senhor, com ações de graças. Render a Ele louvor, render a Ele a sua adoração. Render a Ele o seu coração, muito mais do que palavras aqui cantadas, ditas, pensadas. É o momento de você entregar a sua vida ao Senhor, o seu coração, tudo aquilo que você tem. E com muita alegria cantar ao Senhor, porque Ele tem sido bom comigo, com você, conosco, em todo o tempo, e nós desfrutamos disso. Você vai iniciar essa noite cantando, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele é exaltado sobre toda a terra e sobre todo o céu. É o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem servimos, a quem estamos aqui, diante dEle, para render o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. O seu louvor, o nosso louvor, porque fomos comprados por seu sangue. Hoje temos livre acesso a esse grande amor, amor que nos amou primeiro.
trazer a você um convite a refletir sobre a letra dessa canção, como você nunca refletiu. Escolhido e perdoado pelo sangue de Jesus. Se essa verdade hoje não transformar a sua vida, o que mais poderá transformar? Pense sobre isso. O sangue de Jesus, vertido naquela cruz, te trouxe vida e vida em abundância. Nada mais pode abater a sua vida e te entristecer a ponto de se perder as esperanças. Nós vamos cantar mais uma vez esse início dessa canção. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem somos nós? Para que o grande rei pudesse nos receber. Mas ele nos recebeu através do seu amor. Então você vai refletir sobre isso e vai cantar com o seu coração, se entregando, rendendo o seu coração totalmente ao Senhor. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. E veja essa verdade. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho
comprados por este sangue. Sangue precioso de Jesus, que nos libertou da morte e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ao nosso Deus que nós cantamos, a Ele que nós rendemos a nossa adoração, o nosso louvor, toda a entrega é feita a Ele. Então o seu coração, nós precisamos vibrar por isso. Nós precisamos cantar com tudo que temos, expressar nossa total gratidão, porque o nosso Deus se faz presente aqui nesse lugar, em nossas vidas, a todo tempo, em todo tempo. Amanhã é segunda-feira, nós ouvimos isso aqui todo domingo, e o Senhor estará conosco. A certeza que temos, a única certeza que temos é de que o Senhor estará conosco, porque Ele se faz presente em nossas vidas, habita em nosso coração. A Ele que nós vamos cantar mais uma canção, ao nosso Deus. E com mais uma canção você vai também poder trazer o seu dízimo e a sua oferta, adorando ao Senhor com aquilo que você tem recebido dEle, através da boa mão dEle sobre a sua vida. O Senhor tem sustentado a cada um de nós. De maneira muito amorosa, eu quero convidar você a participar deste momento. Tempo de você contribuir e de declarar que o nosso Deus tem sido fiel com você, com sua casa, conosco, com nossa igreja. Então, além de cantar, você também tem a oportunidade de adorar o Senhor, trazendo aqui os seus dízimos e as suas ofertas com gratidão em seu coração. Mais uma vez, pensando sobre tudo isso, o amor do Senhor, que resgatou você, comprou a sua vida. A Ele nós devemos tudo. Tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Minha sorte
fazer a sua oração e agradecer ao Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus em sua vida, Ele é Deus em sua família, Ele é Deus em sua igreja, Ele é Deus em todo o tempo, eternamente será. A Ele nós rendemos o nosso louvor, a nossa gratidão, todo o nosso amor. Bondoso Deus, nós queremos nessa noite, Pai, entregar o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, a nossa adoração. Nós, ó Deus, iniciamos essa noite declarando que o Senhor é exaltado sobre terra e céus. O Senhor é soberano sobre todos nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas dificuldades. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois dissemos, ó Deus, que fomos comprados por Seu sangue, fomos escolhidos, perdoados e redimidos, ó Deus, pelo Senhor naquela cruz, através da morte do Teu Filho naquela cruz. Tudo isso é graça do Senhor, tudo isso é misericórdia do Senhor. E agora, ó Deus, estamos aqui declarando que Tu és Deus, e é ao Senhor que nós fazemos tudo, e é ao Senhor que nós entregamos tudo que temos e tudo que somos. E nessa noite nós queremos entregar o nosso coração, mais uma vez, ó Deus, as nossas angústias e aflições, que certamente tem assolado, ó Deus, o coração de cada um de nós. Afinal, o Senhor, Deus, disse que teríamos lutas, mas que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. E nós reconhecemos isso essa noite. O Senhor está conosco em todo o tempo. Ainda que todos nos abandonem, o Senhor permanecerá conosco, porque Tu és Deus e ninguém pode ocupar o lugar do Senhor. E ao Senhor que nós entregamos o nosso louvor nessa noite, o nosso coração, e pedimos: acalma-nos, alegra-nos, fortifica-nos, Senhor. Nos dê a esperança que só encontramos em Ti. Pedimos ao Senhor, ó Deus, uma semana que se inicia hoje, para lá de abençoada. Nos permita enxergar a Tua mão, ó Deus, como aprendemos pela manhã, os morangos que estão diante de nós nessa semana. Nos permita, ó Deus, enxergar os mimos do Senhor a cada um de nós. Que as lutas não possam ofuscar, ó Deus, o brilho do Senhor. A vida do Senhor em nós, a presença do Senhor em nós. Tu és Deus, quem sou eu para negar o Teu poder? Tu és Deus, e quem sou eu para negar o Teu poder? Assim oramos ao Senhor. Tu és o nosso Deus. Quem somos nós para negar o poder do Senhor que trabalha em cada um de nós? Continue falando no nosso coração esta noite. Nos permita, ó Deus, mais uma vez sermos transformados pelo poder da palavra do Senhor que ouviremos nessa noite. Te pedimos isso, entregamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Tudo que temos pertence ao Senhor. Ao Senhor que nós fazemos tudo. É ao Senhor que nós fazemos tudo. Continua conosco. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém, amém, amém. Você pode se sentar. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite a todos. Amém. Amém. Vamos ouvir a voz do Senhor? Quantos aqui querem, sinceramente, honestamente, ouvir a voz de Deus? Deixa eu ver. Amém. Que o Senhor nos dê a sua palavra nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos fazer a leitura da carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Inicialmente, nós leremos apenas os 3 primeiros versos do capítulo 12 da carta
aos Hebreus, cujo autor é desconhecido. Nós não sabemos, e essa é a única carta no Novo Testamento que nós não temos certeza de quem é o autor. Alguns vão dizer que é o apóstolo Paulo, outros vão falar que é Apolo, mas fato é que era um homem que conhecia muito bem a cultura dos hebreus, tanto que ele traz todo o seu argumento a partir do Pentateuco. Então ele tinha o Pentateuco muito vivo em sua mente, ali a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e ele então, a partir dessa leitura e dessa interpretação, ele então escreve essa preciosa carta que nós chamamos de Carta aos Hebreus. Muito bem, o verso de número 1, capítulo 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora ele está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Pai Santo, nós te damos graças por essa bendita e preciosa palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, ela nos guarda de tropeçar. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o mesmo Espírito que inspirou essas santas letras e que está em nós, que está entre nós, possa iluminar, Senhor, a nossa mente, para que com clareza nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Mas muito mais do que isso, nós te pedimos que, pelo poder desse Espírito, essa palavra não apenas faça sentido para nós, mas ela possa cair no nosso coração, possa nos transformar, possa redundar em vida. Sobretudo, Senhor, possa redundar em muitas glórias e ações de graças ao Teu nome. Fala, portanto, conosco, é assim que nós te pedimos e assim oramos, e oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, eu usei na minha aula, no meu sermão-aula, uma imagem interessante, que foi a imagem do monge gordinho. Um monge gordinho que era perseguido por alguns leões, alguns tigres e coisa assim. E alguns aí reclamaram, porque eles disseram que eu indiretamente acusei os irmãos de estarem gordinhos, porque eu disse na ilustração que nós éramos esse monge. E aí todo mundo já falou, puxa vida, o monge é gordinho, nós somos esse monge, nós somos gordinhos. Então, para tentar me retratar dessa imagem que ficou na cabeça dos irmãos, eu gostaria de começar a nossa reflexão nessa noite com uma outra imagem, uma imagem mais fitness. Talvez seja até uma indireta para os gordinhos, para os monges gordinhos. Mas é a imagem de uma corrida. Não sei se os irmãos sabem, eu me esforço muito para tentar fazer algum tipo de atividade física. Me esforço. E Deus sabe que eu não gosto muito de academia, não é muito assim. Eu gosto de ir na academia para conversar. Né?
1 hora de academia, para mim, é bom, mas a resenha, às vezes me toma, o pessoal fala, pastor, concentra no seu exercício, vai cuidar da sua vida, né? Aquela coisa. Mas eu vou na academia, eu me esforço para fazer ali atividade física e tudo mais, ficar em forma. Mas por que eu vou para a academia? Por que eu faço fortalecimento? Por que eu faço aquelas famigeradas, insuportáveis abdominais? Eu odeio abdominal, mas por que eu faço abdominal? Né? Por que eu tento ali fazer aqueles exercícios de fortalecimento do core, né? Essa parte aqui, para ficar firme e tal? É horrível, dói, não faça, não vá, é horrível, mas eu faço. E por que eu vou ali para aquele espaldar e fico ali no alongamento? Espichando, gente, dói demais, dói panturrilha, dói posterior da coxa, dói tudo, dói, alongamento é horrível, não sei o que é pior, o exercício ou o alongamento, dói tudo, dói. Mas por que eu faço isso? Porque tem alguma coisa na atividade física que eu tenho muito prazer, que é a corrida. Correr eu gosto, amo correr, amo correr. Estou sempre olhando nos sites aí, as promoções de tênis de corrida, né, e a Viviane, às vezes eu compro uns escondidos dela, para ela não ver que eu estou comprando. Tênis de corrida é caro. Mas eu amo corrida, para mim é fundamental, importante. Aí me preparo durante a semana para poder correr aos finais de semana. E aí eu vou ali para a Lagoa, tenho o privilégio de morar perto da orla, eu vou ali para a Lagoa e ponho ali o meu fone de ouvido, que eu estou com uma playlist agora muito chique que um amigo meu me deu, que é o meu amigo Dirley. Estou sempre lembrando do Dirley lá, Louvores da Betel, né? Aí tem todas essas músicas que a gente canta, tá lá, põe meu fone de ouvido e ali eu começo a correr. Corro, gosto de correr, mas eu gosto de correr sofrendo. Para mim, correr, aquele trotinho, sabe? Aquele pacezinho assim, vagabundo, que você não sente nada, para mim não dá. Eu gosto de sofrer. Eu gosto de sentir que eu vou ter um ataque cardíaco. Então, eu vou correndo. E às vezes até agora que eu estou com um relógio que o Juan aqui me cedeu, esse relógio marca ali os batimentos cardíacos. Aí o batimento começa 160, 150, né? O coração começa a pular pela boca. Opa, aí é que tá bom. Gosto de sofrer. E aquela suadeira, eu arrumo uma suadeira enorme, e aquela agonia, e eu tenho aquela meta que eu preciso bater, porque a gente, né, eu sempre coloco uma meta. E o que me motiva a correr tanto assim, gente? Porque eu coloquei na minha cabeça o seguinte, que se eu conseguir correr lá 7, 10 quilômetros, numa frequência boa, muita velocidade e tal, no final daquela corrida eu tenho como prêmio um coco gelado, que está me esperando ali, no caminhão de coco. Aí eu corro pensando, misericórdia, mas é verdade, o primeiro passo que eu dou, eu já fico pensando, vou tomar um coco. E corro, e às vezes eu falo, eu vou desistir. Mas se eu desistir, não tem coco. Imagina que coisa gostosa, chegar e tomar o coco gelado, eu não posso desistir, e eu acelero, e às vezes eu quero tomar o coco mais rápido, eu piso mais no acelerador e vou correndo. Alguns amigos meus falam, nossa Pedro, você passou por mim com a cara de sofrimento, parecia que você estava correndo de alguém, mas eu passei zoom, né? Eu queria tomar o coco. E aí eu não desisto, graças a Deus, geralmente eu cumpro a minha carreira, aí no final, meu coração desacelera, aí eu vou lá para a barraquinha, pego o meu coco, tomo aquele coco gelado, gostoso, que delícia, relaxo, endorfina, serotonina, aquela descarga gostosa daqueles hormônios do prazer, né, que desce assim no seu corpo, e aí eu fico relaxado, e nessa noite eu durmo igual o neném. Mas tem uma coisa que eu acho ruim nessa minha carreira, nessa minha corrida, que é o seguinte, eu corro sozinho. Eu corro sozinho, solitário. Geralmente, às vezes eu corro 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, na Lagoa do Pampulha, não tem ninguém. E aí, não tem ninguém para me estimular a correr. É eu e a promessa do coco. E aquela solidão, às vezes, me atrapalha, porque eu fico muito tentado a desistir, porque não tem ninguém ali me estimulando, dizendo, vai Pedro, você vai conseguir, vai Pedro, porque eu também já passei por isso, né?
Eu queria ter ali uma imagem do Diego, de vez você grava um vídeo, um áudio para mim, né? Para poder me estimular. Vai, não desista e tudo mais. Muito bem. É com essa imagem, que eu já sei que os irmãos captaram muito bem, que o autor aos Hebreus aqui, ele vai usar para falar acerca da nossa caminhada, ou melhor, da nossa corrida de fé. Ele diz justamente isso, ele diz: portanto, tendo nós a nos rodear tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é que o autor está colocando aqui na mente dos seus ouvintes? E todo mundo ali sabia muito bem, porque existiam ali as competições, né? E corrida era uma competição muito comum naquela época. O autor dos Hebreus está dizendo o seguinte: quando você vai correr, você tem ali o grande privilégio de ter testemunhas assistindo você. As pessoas estão ali naquele estágio, e quando você está correndo, elas estão sentadas nas arquibancadas, essa é a imagem que ele usa, dizendo para você: olha, corra, eu apostei em você, não desista, você vai chegar na frente, você está com vontade de parar, mas não pare de jeito nenhum, não desista, corra, porque o prêmio, o alvo, a linha de chegada está logo ali. Mas para você correr dessa forma, o autor dos Hebreus vai dizer que você precisa tirar da sua vida todo pecado, todo peso e todo embaraço. Ou seja, você tem que correr leve. Todo corredor sabe disso. Né? Quando você vai correr, você não pode correr de sapatênis. Quando você vai correr, você não pode correr de botina. Quando você vai correr, você não pode correr de calça jeans. Você não pode correr de mochila nas costas. O que você faz? Você põe uma roupa leve, você põe um tênis leve. Isso faz diferença. Por quê? Porque você está correndo. O autor dos Hebreus está dizendo justamente isso. Você está em uma corrida. Portanto, se você quer completar a sua corrida e a sua carreira, você precisa correr leve. E o que traz peso para nós, irmãos? Na linguagem do autor aos Hebreus, é o pecado e o embaraço. O pecado é o pecado, é a transgressão da lei de Deus, e o embaraço são aquelas picuinhas, aqueles penduricalhos, aquelas coisas que são boas, mas que pesam na nossa corrida. Seja a carreira profissional, seja a sua beleza, seja o seu dinheiro, seja qualquer coisa que seja um embaraço para que você corra com perseverança. Mas essa noite eu queria chamar a atenção para algo aqui que é importante, fez parte do imaginário aqui, tanto dos leitores como do autor aos Hebreus, quando ele diz que nesse estágio onde essas pessoas estavam correndo, haviam testemunhas. E é muito interessante porque essa palavra testemunha, que nesse contexto, ela tem um duplo sentido. Ela tem o sentido daquelas pessoas que estavam ali torcendo por nós, e olhando a nossa corrida e dizendo: vá, não desista, porque você vai conseguir. Testemunha nesse sentido, testemunhando a nossa corrida, mas também eram testemunhas porque elas também correram, elas também viram, elas também completaram a carreira delas. É como se esse auditório, nesse estádio, fossem de atletas que haviam completado a maratona deles, e agora que completaram a corrida e a maratona, eles sobem para as arquibancadas dizendo: olha, nós completamos, nós cruzamos a linha de chegada, foi duro, o pulmão explodiu, ardeu, doeu, mas nós completamos, agora não desista, corra também. A pergunta para nós essa noite, uma das perguntas para nós nessa noite é: quem eram essas testemunhas? E por que eles correram de forma tão persistente? Que prêmio eles queriam alcançar? Bom, a resposta a essa pergunta está no capítulo 11, eu vou antecipar. As testemunhas eram todos os heróis, que a gente chama de heróis da fé do passado. E aí o autor vai pegar no capítulo, até desde Gênesis, todo no Pentateuco, toda a história também do povo judeu, envolvendo os profetas,
dizendo que esses homens do passado, esses heróis da fé, correram a corrida antes de nós. E por quem eles correram? Para quem eles correram? A resposta é: eles correram para Cristo e por Cristo. Isso pode parecer uma resposta surpreendente, nós estamos falando do Antigo Testamento, mas permita aqui um parêntese importante. Eu estava ouvindo, umas 2 semanas atrás, um judeu que se converteu ao cristianismo. E ele é um estudioso da língua hebraica e da cultura do seu povo. Ele era um judeu praticante e ele se converteu ao cristianismo. Ele reconheceu Jesus como o Messias. Aí ele estava dizendo uma curiosidade, algo interessante, não é? Ele estava dizendo o seguinte, que a primeira letra da Bíblia, aqui do Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, a primeira letra ali no hebraico, a primeira palavra é Bereshit. Bereshit é a ideia no princípio, na fonte, na origem, no começo. Começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é Beit. Que é algo interessante, que para o judeu, isso tem um significado, porque geralmente o judeu preza muito as letras, e teoricamente deveria começar com Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, mas começa com a segunda letra do alfabeto, que é a letra Beit. Então, Bereshit, Beit. Mas no Novo Testamento, a última palavra do Novo Testamento, que foi escrito no grego, mas se fosse traduzido para o hebraico, é a palavra Amém. E a última letra dessa palavra é Nun, é o N, é o nosso N. Olha que coisa interessante, aí esse judeu convertido ao cristianismo disse o seguinte, olha que coisa interessante, a primeira palavra das Escrituras é Beit, bem, e a última é N. Juntando essas duas palavras, essas duas vogais, ou melhor, essas duas consoantes, que tem um som de vogal, elas formam a palavra Ben. E Ben, em hebraico, é filho. É filho. Aí ele vai dizer o seguinte, que do Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura tem a ver com o Filho de Deus, com Ben, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus vai dizer acerca de si mesmo que ele é o alfa e o quê? E o ômega, a primeira letra do alfabeto grego, no caso, e a última letra do alfabeto grego. Ou seja, tudo tem a ver com o Filho. Martim Lutero vai dizer algo interessante também, quando ele afirma o seguinte, que em todas as páginas das Escrituras, tanto do Novo como do Antigo Testamento, nós vemos de maneira muito clara a presença de Jesus. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o centro da mensagem, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E é com essa ótica cristológica, com essa lente acerca de Jesus, que eu gostaria que a gente lesse alguns textos aqui, alguns versículos do capítulo 11, para a gente entender claramente a presença de Cristo no Antigo Testamento como sendo o prêmio, como sendo o galardão, como sendo o alvo da corrida dos nossos irmãos, desses grandes heróis da fé. Veja, por exemplo, irmãos, o verso de número 8, quando fala de Abraão. O texto vai dizer sobre os patriarcas, né? Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e é o construtor. Olha que coisa importante,
Porque às vezes a gente olha a peregrinação de Abraão e fala assim, Abraão saiu da terra, da casa dos seus pais, a parentela ali em Ur dos Caldeus, porque ele almejava uma terra física. Ele queria ir para uma terra que fosse dele. Mas o autor dos Hebreus está dizendo que Abraão não tinha nenhuma dessas ambições. A ambição de Abraão não tinha absolutamente nada a ver com nenhum galardão desse mundo. Ele almejava uma outra cidade, ele almejava uma outra terra, ele almejava um outro bem, ele almejava uma outra cidade, no qual Deus é o arquiteto e é o construtor. Verso 11, pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e tão inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Olha só, eles viram a promessa de longe. Que promessa é essa que eles viram? Cristo. O galardão que era o próprio Cristo. A nossa terra de descanso, irmãos, que é o próprio Cristo. O nosso descanso, gente, não é quando a gente for para o céu. O descanso não é um lugar. A nossa pátria não é apenas um lugar físico. O nosso descanso é uma pessoa, meus irmãos. O nosso galardão é uma pessoa, meus irmãos. Era isso que enchia o coração de Abraão, de esperança e de energia para que ele continuasse correndo, porque ele havia visto a promessa, que era o próprio Jesus. Olha só o que o verso 23 diz. Pela fé Moisés, verso 23, pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora, olha que coisa interessante que o autor dos Hebreus vai dizer. Ele entendeu que ser desprezado por causa de quem? Por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés viu Jesus. Ele viu Jesus. E ele entendeu que por causa de Jesus valia a pena correr. Valia a pena completar a sua carreira. E ele abandonou tudo, gente. Porque ele contemplava uma promessa que haveria de vir. E Moisés, meus irmãos, não estava preocupado também com terra prometida, coisa nenhuma. Ele não queria entrar numa terra que mana leite e mel física, porque isso é pequeno demais, gente. Isso é pequeno demais para a nossa caminhada. Nós somos feitos para algo muito maior do que isso. E Moisés entendeu que essa terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido que introduziria o seu povo, era o próprio Jesus. Era isso que ele desejava. Era por causa disso que ele corria. Ele entendeu que os desprezos desse mundo, toda a rejeição desse mundo, ou melhor também, toda a glória, todo o glamour, todo o sucesso, seja profissional, seja o que for, são tão pequenos e tão pálidos diante da sublimidade da revelação de Cristo. Verso 28, pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como que por terra seca,
Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Verso 30 em diante, olha só que galeria dos heróis da fé. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O que Raabe fez? Colocou um fio de escarlate, não é? Símbolo do próprio Cristo. Raabe viu Jesus. Raabe viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pela fé ela se prostrou, pela fé ela adorou ao Cordeiro. É o que eu direi. Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, que enfrentou lá o exército com apenas 300 soldados, e também de Baraque, um homem valente que foi ali também empoderado por Débora, um homem que lutou pela fé, um símbolo, uma figura viva de Jesus. Também de Sansão, porque Sansão da fraqueza, ele tirou força de Jefité, de Davi, o grande rei de Israel, uma imagem bela do próprio Jesus, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, ou seja, correram a carreira, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Quem fechou boca de leões? Não foi Daniel? Os irmãos acham que Daniel queria as glórias da Babilônia? Não. Os irmãos acham que Daniel queria ser livrado da cova dos leões? Também não. O que Daniel queria, gente? Daniel queria aquele que estava com ele na cova dos leões e aquele que era poderoso para fechar a boca dos leões. Ele queria Cristo. Ele viu Cristo com ele. Fechou a boca dos leões. Extinguiram a violência do fogo. Quem extinguiu a violência do fogo? Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles queriam as glórias da Babilônia? Não. Eles não correram por causa das glórias da Babilônia. Eles queriam ser livrados da fornalha? Não. O que eles queriam? Eles queriam contemplar a face do quarto homem que estava com eles na fornalha. Era por isso que eles correram. Era por isso que eles se negaram a desistir. É por isso que eles tiraram todo o embaraço e o pecado das suas vidas, porque eles queriam correr a carreira que estava proposta. Escaparam da morte, foram mortos ao fio da espada. É o caso aqui de Isaías, que foi morto ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, uma alusão ao próprio Sansão. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram fuga a exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, preste atenção, por causa de Cristo. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem uma superior ressurreição. Eles viram a ressurreição do próprio Cristo e sabiam que em Cristo eles também seriam ressurretos. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, foram cerrados ao meio. Isaías foi cerrado ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, passaram por necessidades, foram afligidos, foram maltratados. O mundo não era digno desses homens. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos eles, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por que o autor encerra o capítulo 11 dizendo que a nossa fé é justamente a perfeição da fé dos nossos antepassados?
porque eles olharam de longe a Jesus e saudaram a Jesus. Nós já vemos o cumprimento da promessa, que é o próprio Cristo. Porque se é verdade que todos eles correram a carreira, houve um homem que correu uma carreira perfeita, irmãos. O corredor dos corredores, Jesus Cristo. Os homens do passado, todos esses, eles falharam em algum momento, tropeçaram em algum momento, pararam a corrida em algum momento, mas Jesus de Nazaré, não. Ele correu a carreira que lhe estava proposta. Ele sofreu açoites, humilhação, escárnio, cusparadas. Ele sofreu a dor do Gólgota, a dor do distanciamento de Deus, mas ele cumpriu a sua carreira, ele guardou a sua fé. E agora ele também olha para nós nesse exato momento, porque nós, irmãos, somos essas pessoas que estão correndo. Eu e você, nesse exato momento, estamos em uma corrida, meus irmãos. E assim como os nossos pais do passado, nós não temos a opção de olhar para trás. Ouviu isso, igreja? Nós não temos a opção de olhar para trás. Retroceder não está na agenda do cristão. Nós temos uma carreira que o Senhor nos confiou. E agora nós precisamos olhar para Jesus, firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele concluiu a carreira, agora nós olhamos para Ele e corremos a nossa. Mesmo que o nosso pulmão, o nosso coração parece que vai explodir, nós não podemos parar. Nós não podemos retroceder. Nós precisamos continuar correndo incansavelmente. E eu sei, o Otávio falou, adiantou a minha fala, amanhã é segunda-feira. Nós temos tantos embaraços na nossa vida, gente. Tantos inimigos na nossa corrida. Satanás vai colocar tanto obstáculo na nossa frente. Vai nos impedir de orar, vai nos impedir de crer, vai nos impedir de praticar a palavra de Deus, vai colocar outras agendas, vai colocar outros embaraços, coisas atraentes, coisas boas, vai nos chamar para uma zona de conforto, e a gente é tão seduzido, e a gente esquece do prêmio para o qual nós agora devemos correr, e nós trocamos esse prêmio maravilhoso por uma pequena água de coco. Uma pequena refrescância. E abandonamos a carreira. Deus tem chamado você, minha irmã, a correr a carreira do seu matrimônio. E Ele quer que você corra com perseverança. Lute pelo seu casamento com perseverança. Marido, Deus chama você a lutar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. E você precisa lutar com perseverança. Não importa se o seu joelho está doendo, não importa se as suas juntas estão ardendo, não importa se você está com falta de ar, isso não importa, nós não temos tempo para retroceder. E nós não temos tempo, irmãos, como nós temos falado aqui, a perder com esse mundo. Irmãos, no nome de Jesus, pela 1000ª vez, o Senhor nos lembra, o tempo está se abreviando, nós não temos tempo mais a perder com as coisas deste mundo.
porque nós não pertencemos a este mundo. Cristo nos chama a olhar para Ele, a olhar para o alvo que é Ele, a olhar para o caminho da santidade que pertence a Ele, a ter a coragem de encarnar a carreira que Ele nos deu e correr com inegável perseverança essa corrida. Porque quando nós corremos com perseverança, quando nós não desistimos, gente, quando nós nos livramos dos pesos e dos embaraços, das coisas que Satanás sedutoramente nos oferece, quando nós nos desvencilhamos de tudo isso, porque nós encontramos algo maior. Irmãos, quando nós recebermos essa recompensa, assim como os nossos irmãos que agora se assentam e olham para nós, receberam a recompensa deles também, meus irmãos, a nossa alma se encherá de alegria e de descanso, mas não hoje. Hoje não é tempo de descanso, gente. Hoje nós não descansamos. A religião da banheira quente não é a religião cristã. A religião cristã é a religião da cruz, da incansável corrida, da carreira da fé. Mas se nós não desistirmos, se nós corrermos com perseverança, nós alcançaremos o prêmio. Nós alcançaremos o prêmio. O prêmio está logo ali. O prêmio está logo ali. E o prêmio não é água de coco gelada. O prêmio não é uma coroa. Porque isso é pouco demais. O que eu vou fazer com uma coroa? Eu lá quero saber de coroa. O prêmio é Jesus, meus irmãos. O prêmio é a beleza de Jesus. É ver o rosto de Jesus, é ver a aprovação de Jesus, é ver o amor de Jesus, é ver a graça de Jesus, é contemplar a sabedoria de Jesus, é contemplar e ser encharcado e rodeado pela glória de Jesus. Porque quando nós contemplarmos o nosso Salvador, face a face, com cicatrizes nos nossos corpos, porque é verdade, gente, nós chegaremos diante do nosso Salvador com cicatrizes. Mas quando chegarmos diante dele, veremos as cicatrizes dele. E as cicatrizes dele explicarão as nossas cicatrizes. Mas a vitória dele será também a nossa vitória. As respostas dele, que é a verdade, inundará o nosso coração e nos trará respostas, e essas respostas irão nos alegrar profundamente. Aí nós poderemos dizer, como a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, pois os teus atos de justiça já se fizeram manifestos. Oh, meus irmãos, eu quero incentivar a minha igreja, aos meus irmãos, a correrem com perseverança a carreira que Deus prometeu e confiou a cada um de nós. É intransferível, é impostergável essa tarefa. Corra, corra, corra com perseverança. Corra, corra com perseverança, com coragem, sem olhar para trás. Corra, corra. Corra com leveza, tira o embaraço, tira os pesos, corra, não desista, olhe para o prêmio, ele está logo ali, ele está logo ali.
Em breve nós veremos a nossa recompensa. Em breve nós veremos o nosso Salvador. Até lá, sangue, suor e lágrimas, até trocarmos tudo isso pela própria presença do Senhor Jesus. Vale a pena, vale muito a pena. Feche seus olhos e vamos orar. Talvez o Senhor trouxe você aqui nessa noite para que você seja renovado na sua corrida. Talvez você tenha pensado em desistir, em abandonar, explodir com tudo, mas o Senhor diz para você nessa noite: não desista, corra. Não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. Às vezes a gente não tem as respostas, às vezes a gente fica desanimado, se sente tão fraco, mas o Senhor nos chama nessa noite a nos lembrarmos dos nossos irmãos do passado que correram com perseverança, esses que da fraqueza tiraram forças, e assim como Ele fortaleceu os nossos antepassados, assim como Ele esteve com os nossos irmãos, certamente Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque a igreja importa, porque é justamente nessa ambiência que nós somos lembrados de quem Tu és. Somos lembrados que fomos comprados. Somos lembrados que aquele que fez a promessa é bom e é fiel. Ó Senhor, nós temos ainda uma longa corrida diante de nós. Ó Senhor, com tantos desafios, com tantos obstáculos, às vezes passaremos por vales da sombra da morte, por momentos de angústia, de desespero. Não vamos conseguir enxergar a luz no fim do túnel, Senhor. Mas, ó Deus, ó Senhor, nos ajude a continuar correndo. Fortalece, Senhor, os nossos joelhos. Firma os nossos passos. Faz-nos olhar para Ti, Senhor, para que o nosso rosto seja iluminado, Deus. Ó Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão enfraquecidos. Eu oro para que eles sejam fortalecidos nessa noite, para que esse alimento que é a Tua palavra, o testemunho dos nossos irmãos, possa servir como combustível, para que os meus irmãos voltem às orações, voltem a ter esperança, Senhor. Ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus. Obrigado pelas Tuas cicatrizes, porque as Tuas cicatrizes curam as nossas, explicam as nossas, dão testemunho da Sua fidelidade, do Seu amor. Ó Jesus, que o Teu Espírito possa nos renovar, que possamos correr com perseverança e com esperança a carreira, que ninguém fique para trás. Nós não temos tempo, Senhor, que possamos correr até que o Senhor venha. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até
o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Domingo abençoado a todos, irmãos. Na saída, não vai embora sem dar pelo menos uns 60 abraços. Nós temos ali um cafezinho com um chocolatezinho gostoso. Não deixe de participar conosco. Amém. Hoje forte contundente a guerra do pecado, mas os seus cangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor, para servindo com toda. E vejo ao longe